É isso aí, salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho do comentarista da Dizer aqui com vocês. Hoje é assunto de Ramon Dias, tá? Esse assunto geralmente vai falar no nosso programa, o Resenha com o Dizer na Rádio do Miau, porém por problemas técnicos não conseguimos fazer o programa de hoje, tá? Por isso estou gravando esse vídeo aqui hoje em específico pra gente não perder esse assunto também, pra gente conseguir, né, colocar tudo em ordem aqui. O Ramon chegou ao Corinthians faz umas 2 semanas, mais ou menos. Deu alguns treinos e teve 2 jogos, tá? E já mudou muita coisa. Tá? O Corinthians ele conseguiu vencer 2 jogos em sequência, coisa que não acontecia desde 2022. Tá? No Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vencia 2 jogos em sequência. O Corinthians conseguiu sua primeira vitória fora de casa. Tá? Primeira vitória fora de casa no Brasileirão. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento. O Corinthians venceu o Bahia na Fonte Nova depois de 10 anos praticamente, tá? Essas foram algumas coisas que o Ramon Dias já conseguiu fazer, né, em 2 semanas de trabalho. Além, obviamente, do que eu vou falar da variação tática, tá? O Corinthians com o Ramon, ele em 2 jogos conseguiu 2 vitórias e com 2 esquemas táticos diferentes. Contra o Criciúma, ele colocou 3 atacantes e contra o Bahia ele colocou 3 zagueiros. Praticamente um 4-3-3 contra o Criciúma e contra o Bahia um 5-3-2, né? E ambos deram resultado. O Corinthians conseguiu uma virada contra o Criciúma e uma vitória contra o Bahia, né? Jogando melhor do que o time baiano, ao meu ver, por pelo menos os primeiros 45 minutos. Para mim, o Corinthians dominou o Bahia. O Bahia não conseguiu jogar no primeiro tempo e o Corinthians foi super efetivo. Saiu vencendo por 1-0 no primeiro tempo e fechou o resultado, né, no segundo tempo, segurando o resultado. Tem uma bola na trave e tudo mais, mas enfim. O Corinthians conseguiu ser superior, tá? E exatamente sobre isso eu quero falar com vocês, tá? O Ramon, quando chega, muita gente fala, agora, Nová Barrar, né? Ramon chegou, né? E outros falavam que, meu Deus, preferiam Antônio Oliveira. Eu, sinceramente, acho o Ramon Dias melhor do que o Antônio Oliveira. Tá? O Ramon tem histórico, é um técnico experiente, um cara de vestiário, um cara que conhece, né, um cara que conhece da tática, já passou por vários clubes, fez sucesso em vários, foi tricampeão argentino pelo River Plate há uns 10 anos atrás aí, passou pela Arábia, né, inclusive ele venceu o Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo antes do Jorge Jesus, ou foi depois do Jorge Jesus, foi do Vitor Pereira, não lembro agora. Mas ele com o Al Hilal venceu o Flamengo. Inclusive, se não me engano, acho que foi ele o último técnico do Al Hilal antes do Jorge Jesus ir pra lá. Não me recordo a sequência, mas ele tava lá e ele ganhou o Flamengo no Mundial. E aí, né, ele vem pro Brasil, o Vasco no ano passado. O Vasco tinha 9 pontos no fim do primeiro turno na zona do rebaixamento, em último lugar. E ele no segundo turno com esse mesmo Vasco faz 36 pontos. Mostrando variações táticas, recuperando os jogadores, tá? Fazendo um grande trabalho. E aí, né, obviamente, depois não teve sequência no Vasco, foi mandado embora após evitar o rebaixamento e, né, não ter boa sequência no Campeonato Carioca. E aí vem pro Corinthians, né, depois de um mês praticamente de demissão do Vasco, 2 meses mais ou menos de demissão do Vasco, né, Antônio Oliveira cai e a gente fica, né, com esse papinho. Será que o problema do Corinthians é técnico? Eu acho, em alguns momentos, que é. Em outros, não. O Corinthians tem outros problemas também. Tem gestão, política. Alguns jogadores realmente estão abaixo. Enfim, o problema não é só treinador. Mas, com um técnico com alguma variação tática, com alguns esquemas diferenciados, né, conseguindo pegar alguma coisa aqui, outra coisa ali, juntar e fazer um arroz com feijão, né, um almoço bem feito, dá resultado. Dá resultado. Pelo menos algum momento ou outro dá. Porque, mano, não vamos esquecer que não é possível que o Corinthians, com esse time que não é horroroso, não é dos males o pior, tem bons jogadores, tem o Garro, tem que, mano, joga muita bola o Garro, muita bola. Tá, o André Ramalho chegou agora, muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Ranieri, bom volante. Breno Bidon, um dos destaques, né? Uma das revelações, no caso. Coronado no banco, que entra e come a bola. Muito bom jogador. Sabe, o Corinthians tem bons jogadores que podem desequilibrar. Então não era possível que em
O Antônio caiu o quê? Na 14ª rodada, mais ou menos? Não é possível que em tudo isso de jogos o Corinthians tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma vitória. E eu repito aqui, com o Antônio Oliveira, perdia eu ganhava, a mudança era sempre a mesma. Trocava os dois laterais e tirava o Wesley e botava o Pedro Raul. Matava o time essa troca do Wesley pelo Pedro Raul. Tudo bem que o Wesley não estava bem, mas você tirar um ponta de velocidade e colocar um centroavante caneludo vai mudar o quê? Tá ligado? Então, mano, não faz sentido, sabe? É umas mudanças que não fazia sentido, algumas escalações que não fazia sentido, tá? E por isso o Antônio Oliveira caiu, e pra mim caiu de forma merecida, inclusive até demorou pra cair. Demorou pra cair. E aí vem o Ramon Dias, que, não vamos esquecer aqui, foi a segunda opção, porque queriam o Fábio Carille. E eu vou repetir aqui, eu sou totalmente contra a contratação do Carille. Sabe o que é o Corinthians, ídolo, ganhou títulos no Corinthians, porém atualmente, o que faz ele merecer esse cargo? Nada. Nada. Líder da Série B no Santos. Ó. Tá ligado? Nada demais. Inclusive jogando futebol muito criticado. Tu vai trazer esse cara por quê? Se o cara tá sendo criticado na Série B. Ah, não, mas ele é líder. E daí? E daí? Por isso, pra mim, entre os dois, eu preferia muito mais o Ramon Dias. Tá? Acompanhei o Ramon no Vasco ano passado e gostei do que vi. Um time de superação, um time muito limitado. Muito limitado. Tanto que esse Corinthians de agora é melhor que aquele Vasco. E o Ramon demonstra o que ele já mostrou nesses dois jogos. Variações táticas. Não tem medo de substituir. Sabe o que pode ser de melhor pro time. Pô, eu acho que de todas as substituições, a única que eu peguei um pouco fiquei meio pá, foi a saída do Garro contra o Bahia. Para mim, o Garro não merecia sair. Mas de resto, todas as trocas foram muito boas. Inclusive contra o Criciúma, uma variação tática. Ele trocou o esquema tático no meio do jogo. Conseguiu o resultado. Depois segurou o resultado colocando 3 zagueiros. Colocando o Félix Torres ali e o Fagner também. Né? E outra coisa, ele não repete escalação, basicamente. Ele sempre coloca uma variação para um adversário diferente. Eu gosto disso. A gente vê muito isso na Europa, inclusive, tá? Não vou falar que o Ramon Dias é um treinador super incrível, amazing, superior, espetacular. Não, ele não é. Ele não é. Ele não é. Senão, ele estaria onde? No Flamengo, Palmeiras, times da parte de cima da tabela. Ele não é um treinador incrível. Mas ele é um cara que, dentro das suas ideias, faz funcionar. Sabe? Faz funcionar. Pode ser que daqui a alguns jogos o Store faça tudo uma porcaria, tá ligado? Dê tudo errado, pá. Pode ser que seja. Mas já é um treinador superior aos anteriores. Tem variação tática. Só de ter isso, variação tática. Sabe mexer no time. Tá ligado? O time joga bem, o time tá bem treinado. A gente viu esses dois jogos do Corinthians jogando bem. Não é as mil maravilhas, mas dentro dos últimos jogos, comparação, tá jogando bem. Tá ligado? Então, assim, eu fiquei satisfeito com o que eu vi nesses dois jogos do Ramon Dias. Dentro das limitações, em comparação com os últimos jogos. Eu fiquei satisfeito. Tá? E tem espaço para melhorar. Não vamos esquecer, foram só os dois primeiros jogos. Ele tá no Corinthians faz nem um mês. Então vamos esperar um pouco mais para dar outra analisada mais friamente, mas eu tô gostando desse começo de trabalho. Não vamos esquecer tudo isso que eu acabei de falar no começo do vídeo ali, tudo isso que ele conseguiu já vencer, quebrar, derrubar tabus, né, em 2 jogos. 2 jogos. O próximo jogo agora contra o Grêmio, confronto direto do rebaixamento mais uma vez. E o Ramon Dias, né, tem o desfalque aí do... Quem que era? O Gustavo Henrique, né, que tá suspenso, tomou cartão amarelo no banco. Inclusive, acho que deve ser reserva mesmo. Acho que a zaga... Uma zaga que eu queria ver se fosse 2 zagueiros, Félix Torres e André Ramalho. Eu acho que, nesse momento, o André Ramalho, ainda mais pela estreia e pelo jeito que ele chega, ele é o top 1 da zaga. Eu acho que ele não sai ali, ele vai ser titular em todas as partidas. Eu acho que o Félix Torres melhor que o Kaká. O Kaká pode fazer gols e tudo mais, também faz gols contra, comete muitos erros, né? Mas é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Dentro de suas limitações, é um bom zagueiro. Tá? Então eu acho que é uma boa peça, mas eu ficaria com o Félix Torres. Colocar os 3 zagueiros, é o jogo contra o Bahia mesmo. É esses 3 zagueiros. E não tem como.
Contra o Grêmio agora, não sei o que vai acontecer, né? O que ele vai planejar. Creio porque é um jogo em casa, né? Um jogo em casa na arena. Acho que vai ser 2 zagueiros. Ele deve promover aí a volta do Coronado, que não viajou para Bahia por, não sei, problemas pessoais talvez. Não falaram muito, mas geralmente quando não falam muito é problemas pessoais talvez aí do Igor Coronado. E se ele estiver apto, creio eu que ele vá a campo contra o Grêmio de titular. Porque eu acho que no merecimento, ele merece mais do que o Wesley no momento. E aí vamos ver como o Dom Ramon, consegue colocar Coronado e Garo juntos. Beleza? Mais uma variação tática, né? Poderíamos ter nesse confronto também. Beleza, família? E essa é a situação do Corinthians aí do Ramon. Conseguiu 2 vitórias, 2 boas vitórias. O time deu uma melhorada. Né? O próprio o filho dele, né? O Emiliano, que é o assistente técnico, disse que o time melhorou em questão da alma, né? Questão anímica. E para os próximos jogos aí melhorar a tática, porque praticamente eles não tiveram muito tempo para colocar isso, né, em campo ainda. Então veremos os próximos jogos do Ramon, mas até aqui o Corinthians já está fora do Z4, porém os times abaixo dele ainda tem alguns jogos a serem jogados, jogos atrasados. Por isso ele ainda pode voltar para o Z4 em caso de vitória desses times em seus jogos atrasados. Beleza? Então é isso, família. Tamo junto. Esse é o videozinho do Corinthians do Ramon. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que a gente está quase chegando a 1000 inscritos. Ajuda a gente a bater essa meta aí, fechou? É isso. Tamo junto, forte abraço e até o próximo conteúdo. Valeu, falou.